Eu que agradeço, Moana. Para mim, como dizia no começo, é uma honra, uma alegria e um misto de desafio também, né? Porque falar de dois nomes imensos, né, para a educação, para a história do Brasil, para a história da América Latina, de uma forma geral, e lidar diretamente com temas tão delicados e, ao mesmo tempo, preciosos, né? Moana, eu acho que a abertura não poderia ser melhor, porque Paulo Freire partia sempre da realidade para falar de educação e fazer educação. Partia sempre da realidade para falar de pedagogia e fazer pedagogia. Nesse sentido, a gente vai ter um teórico que parte muito mais da realidade, suas teorias nascem do chão, tem cheiro de terra, tem cheiro de caminhada, tem cheiro de gente, né? E para mim, como dizia no começo, é uma alegria e um desafio. Agradecer o convite de Moana, também da professora Judite, dizer que estou à disposição durante essa tarde para a gente refletir sobre esse tema, pedagogia freiriana e teologia da libertação. Eu diria que a melhor maneira da gente prestar homenagem a esses Paulos é exatamente assumindo as bandeiras que eles assumiram, né? Honrando o compromisso que eles tiveram ao longo de todas as suas vidas, né? A existência desses homens é marcada por uma entrega total, indivisa aos direitos humanos, às camadas populares, enfim, toda essa preocupação com a transformação da sociedade. Eu vou refletir com vocês a partir inicialmente da própria construção da figura de Freire, depois a gente vai colocando como foi a formação religiosa e teórica de Freire, para depois falarmos um pouco da articulação com a teologia da libertação. Eu sou Vanderlan, como vocês me apresentaram, eu também sou um Paulo. Tenho a alegria de ter esse nome na família, né? E, ao mesmo tempo, eu estudei filosofia, fiz mestrado em História, fiz a graduação em História, em Teologia, e o doutorado foi na área de Educação. Recentemente terminei o curso de Pedagogia também, por perceber exatamente a necessidade de aprofundar cada vez mais esses temas. Na minha especialização em Teologia, eu fiz um trabalho sobre Cristologia latino-americana, ou Cristologia da libertação. Então, eu persigo essa categoria libertação, eu tenho perseguido ao longo dos anos de vida acadêmica. Então, para mim, antes de tudo, é uma honra, uma alegria estar com vocês nessa tarde. Bom, Paulo Freire, ele é um autor responsável por uma das maiores produções no campo da educação aqui no Brasil e é o autor mais traduzido da língua portuguesa. Nós vamos ter no campo da educação vários autores, mas nada se iguala àquilo que Paulo Freire escreveu. E aí isso chama a atenção, porque, de fato, nós vamos ter alguém que parte da realidade para falar de educação. Freire, ele vai se construindo como educador. Ele é formado em letras e ele descobre a importância de cada palavra. Freire vai se preocupar não apenas em transmitir, em colocar uma informação na cabeça de alguém, o que chama de educação bancária, não é? Mas ele vai à procura da construção e da importância de cada palavra. Essa é uma preocupação freiriana, né? Se preocupar com a palavra, com as forças que residem na palavra. E a partir disso ele tem uma preocupação também em compreender que há determinados grupos sociais que têm o desejo, a necessidade de serem alfabetizadas, mas infelizmente a pedagogia utilizada ficava aquém, ficava distante da própria realidade deles. Freire, então, vai ser um teórico que vai elaborar todas essas intuições no campo da educação, influenciados pelo humanismo de Emmanuel Mounier, pelo humanismo e cristianismo presente em Alceu Amoroso Lima, pelo cristianismo de Jacques Maritain, pela filosofia existencialista de Martin Heidegger e de Jean-Paul Sartre. Então, é alguém que bebe de todos estes autores e começa a elaborar um conjunto, não é? Um conjunto de contribuições no campo da educação.
Freire vai compreender que cada pessoa é protagonista da educação. Não sou eu que imponho o conteúdo a um aluno, mas é exatamente o contrário. Com o aluno, vamos descobrindo o universo, vamos descobrindo a realidade, o universo das palavras. Belfort, Francisco Belfort, que faleceu recentemente, ele dizia que Freire é um Sócrates às avessas. Sócrates às avessas. Se Sócrates antes tinha um grupo elitizado do seu lado para conhecer por meio da maiêutica a verdade, e agora nós temos Freire, que vai à procura das camadas populares, e são grupos populares mesmo, na periferia do Recife, né? Lá nos anos 60, grupos populares, pedreiros, gente que trabalhava na indústria, operários, que vai descobrir como existe a riqueza em cada palavra que é pronunciada e no caso, conhecida por cada pessoa. Então, nós vamos ter vários autores, né, influenciando diretamente o pensamento de Freire. Freire vai escrever uma obra, Conscientização. Ele trabalha em vários momentos esse termo, e esse termo tem, além de várias acepções, ele tem uma gradação, ele tem uma evolução. E ele escreve uma obra chamada Conscientização, e tem outra também, antes do exílio, preocupada com os grandes problemas educacionais do Brasil. Com o exílio, nós temos aqui o golpe militar em 1964, nós vamos ver que uma boa parte da produção pedagógica, literária de Freire vai ser escrita lá fora. Nós vamos ter vários textos. Os textos mais densos de Freire foram escritos fora do Brasil. O texto Educação como Prática da Liberdade, esse daqui, é provavelmente o texto mais teórico de Freire, né? Um texto que tem um bom conhecimento na área de filosofia, na área de filosofia clássica e contemporânea também, ele transita em todas essas áreas. E também o tão conhecido livro Pedagogia do Oprimido, né? Onde ele trabalha diretamente a categoria libertação. Bom, esses são dois livros que se tornaram clássicos na discussão sobre a obra de Freire, e, de fato, ele tem duas nomenclaturas, duas palavras que ele utiliza aqui. A primeira, liberdade, e a outra, libertação. Em Educação como Prática da Liberdade, ele vai refletir sobre o tema da liberdade à luz também, não do liberalismo de ordem econômica, residente nos clássicos do liberalismo econômico, né, dos defensores do capitalismo estrutural. Não, Freire não defende absolutamente nada disso. Freire se utiliza da percepção de liberdade a partir da noção de Sartre, a partir da noção presente no existencialismo, onde o homem é livre mediante todas as situações. Esse é um primeiro ponto, né? Ele é um ser condenado à liberdade, Sartre vai dizer. Jean-Paul Sartre vai tratar da liberdade como uma condição essencial no ser humano. Mas aí chama a atenção também que Freire ele não quer teorizar com abstrações, mas a partir da realidade. Então, em muitos momentos, nós vamos ter a adoção de categorias vindas do materialismo histórico, do marxismo. E, em meio a tudo isso, nós temos um Freire que vai usar a categoria libertação, que consiste não apenas no uso da liberdade subjetiva, da liberdade individual, mas também no compromisso de libertar outras pessoas. Então, é preciso um trabalho tanto interior, na perspectiva de Freire, quanto um trabalho de articulação com grupos e movimentos. As categorias que Marx utiliza, classe em si, classe para si, né? Marx vai usar isso bastante. E além de utilizar categorias dessa natureza, preocupados diretamente com essa questão do opressor que pode existir dentro de nós, do fascista que pode existir dentro de nós, ele vier a se manifestar em algum momento, Freire vai dizer que o trabalho de educação serve para retirar isto, porque caso contrário vamos reproduzir sempre o opressor na sociedade. Essa é uma preocupação de Freire na pedagogia do oprimido, não é? Na pedagogia do oprimido. Nós vamos ver que, por ocasião do exílio, né, nós temos Freire foi exilado. A perspectiva de Freire constituía uma verdadeira ameaça
a concepção de ditadura existente aqui no Brasil. No ano de 1964, o Brasil começou uma experiência ditatorial no dia 31 de março, 1º de abril de 1964. E aí o que acontece? A partir disso, começa uma verdadeira operação limpeza, já em 64, e também a perseguição aos grandes intelectuais brasileiros, sobretudo os intelectuais progressistas, os intelectuais considerados de esquerda no Brasil. Então, de fato, começa uma verdadeira operação de perseguição e, num primeiro momento, a gente vai ter a perseguição feita a Freire. O livro, Educação como Prática da Liberdade e Pedagogia do Oprimido, nasce fora do país. É um texto de exílio. Não só esse, mas vários outros. Cartas que foram compiladas, textos que nasceram por ocasião do exílio, ficaram registrados. E aí é interessante, porque, embora vivendo a experiência como exilado, Freire vai estar em vários países da África, Freire vai estar na Europa, Freire vai para os Estados Unidos em vários momentos, e se torna um importante intelectual brasileiro lá fora. E aqui chama a atenção a uma questão bastante interessante, porque nos anos 60 nós temos na Igreja Católica acontecendo o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II, ele é anunciado em 1962, em 59 já é anunciado, em 62 ele começa e ele vai até 65. E durante o Concílio Vaticano II existe a concepção de atualizar a mensagem evangélica às angústias e esperanças do homem contemporâneo. Bom, Ana, existem dentro do Concílio Vaticano II 2 grupos de bispos brasileiros. Um era do Dom Eugênio Salles, que era bispo auxiliar da Arquidiocese de Natal. O outro grupo era do Dom Paulo. Tinha 2 grupos muito bem definidos nas sessões conciliares na casa Domus Mariae. Domus Mariae. Como é que eu sei disso? Porque eu conversei várias vezes com Dom José Maria Pires, e ele sempre fazia menção à existência desses 2 grupos, um mais à direita, outro mais à esquerda, dentro do próprio concílio. Neste cenário em que está surgindo a igreja, com setores mais progressistas, resultado de vários movimentos internacionais, tais como o movimento bíblico, o movimento ecumênico, todos esses movimentos estão crescendo, e não só a igreja, mas a igreja em relação com o mundo e a igreja em relação com o ambiente protestante. Há, de fato, um compromisso das igrejas cristãs em firmarem uma experiência de comunhão, um testemunho de amor recíproco. Pelo menos existia esse movimento muito presente na Europa. Bélgica, França, são testemunhas disso. Nós vamos ter, progressivamente, o nascimento do chamado Conselho Mundial das Igrejas Cristãs, no qual Freire se torna secretário. Vejam, não é qualquer coisa. Nós estamos lidando com um núcleo chamado de Conselho Mundial das Igrejas Cristãs, e Freire, como exilado, estava fora do Brasil, foi indicado para ser secretário dentro desta experiência. A gente poderia então perguntar, quem era Freire? Freire era o quê? Era cristão? Não era cristão? Freire, ele, em alguns momentos, ele diz, em algumas entrevistas, eu sou católico. Até que na própria universidade, vocês vão ver, ele veio, depois do exílio, para assumir uma vaga na Universidade Federal da Paraíba, na Universidade Federal de Pernambuco, estaria a serviço dessas 2 instituições. Em alguns momentos ele dizia, eu sou católico, A sua formação familiar é católica e espírita. Mas ele terminou enveredando mesmo pela experiência do cristianismo católico, e ele diz, olha, em alguns momentos eu sou até mais do que católico. Ele usa essa expressão para dizer que ele não pertence apenas a essa identidade católica, mas também aos outros cristãos. É a busca de se colocar em vista da comunhão. Eu separei um texto que ele reproduz, uma fala dele que ele reproduz em uma entrevista a Carlos Torres. Ele diz, ainda que eu não seja teólogo, mas um enfeitiçado pela teologia, que marcou muitos aspectos de minha pedagogia, tenho às vezes a impressão de que o terceiro mundo pode, por isso, converter-se em uma fonte inspiradora do ressurgir teológico.
ainda que eu não seja teólogo, eu sou um enfeitiçado pela teologia. E acredito que a teologia que nasce aqui na América Latina, de acordo com Freire, pode contribuir para outras experiências teológicas, para uma ressurreição das experiências teológicas. E continua. Uma teologia a serviço da burguesia não pode ser utópica, profética e esperançosa. Por ser uma teologia que cria um homem passivo e adaptado que espera uma vida melhor no céu, que dicotomiza o mundo. Então, ele pensa em uma teologia a partir da perspectiva da libertação. Henrique Dussel, ele escreveu um artigo, Henrique Dussel, que é um filósofo argentino e também teólogo da libertação, ele escreveu um artigo sobre Paulo Freire, dizendo que Freire está nas raízes da teologia da libertação. Esse movimento chamado de teologia da libertação, inicialmente seria um movimento dos núcleos mais acadêmicos preocupados em modificar a linguagem para falar da teologia. Pouco a pouco isso vai sendo uma contribuição bastante importante, porque vocês imaginem que algumas expressões da teologia, elas eram de origem grega, latina, isso não dizia mais nada para as pessoas. Eram expressões do século IV, isso foi se distanciando da vida das pessoas. E agora nós temos Henrique Dussel fazendo essa preocupação, né, essa observação, Freire também colocando essa questão em evidência, e nós vamos ter um filósofo, um teólogo uruguaio, Juan Luis II, que dizia, olha, é preciso fazer com que o dogma seja capaz de libertar as pessoas. O Juan Luis II usava essa expressão, é preciso ter um dogma que liberte as pessoas. Não pode ser apenas um anúncio teórico, abstrato de uma mensagem religiosa. Isso faz com que as pessoas continuem adormecidas. Aqui, no caso, precisaria de uma experiência nova, pela libertação de cada homem e de cada mulher. Então, a religião teria uma mensagem, né, capaz de transformar a vida das pessoas. Esse deveria ser o propósito. Em certa ocasião, Dom Helder Câmara, que foi bispo da Arquidiocese de Olinda e Recife, aqui em Pernambuco, vizinho aqui a Paraíba, Dom Helder Câmara foi questionado sobre o papel da religião. Se a religião de fato seria ópio do povo ou não. Ele vai dizer que o papel que a teologia da libertação exerce na contemporaneidade, na época da ditadura, era exatamente o papel contrário. Tirava as pessoas do sono, tirava as pessoas desse estado de letargia, não é? E fazia com que as pessoas despertassem para os problemas vividos, os problemas sociais e políticos que existiam aqui no Brasil. Vocês vão ver que Freire vai desenvolver a questão do chamado diálogo humanista, o humanismo cristão, que é muito presente na perspectiva de Freire, e ao mesmo tempo ele vai usar, junto à categoria libertação, a noção de que seria necessário uma grande Páscoa. No texto Ação Cultural para a Liberdade, que é este aqui, pelo menos era a capa mais antiga, Ação Cultural para a Liberdade, ele escreve um artigo que é exatamente sobre a questão da Páscoa. É um texto que parece ser circunstancial, por ocasião de mais uma festa de Páscoa, mas ele vai retomar o sentido originário da palavra Páscoa. Páscoa que quer dizer libertação. Páscoa que quer dizer ressurreição. Então seria a modificação de vida das pessoas, a transformação da vida das pessoas. Essa é a concepção de Freire já no momento inicial de suas obras. Ele está refletindo sobre o papel das igrejas, no plural, não apenas da Igreja Católica, mas das igrejas, e vai dizer que a teologia da libertação se torna uma alternativa dentro da vida das igrejas. A teologia da libertação, portanto, ela não seria patrimônio apenas dos católicos romanos, mas seria também presente nas igrejas de tradição protestante ou evangélica. A prova disso é que ele escreve nesse mesmo texto, né, aparece aqui nesse livro, o prefácio à obra de James Cone, que é um importante teólogo negro americano. Ele faz o prefácio a esta obra e diz, olha,
nós precisamos da elaboração de uma teologia tirando dessa mentalidade que nos foi colocada a partir do eurocentrismo. Quem é Deus? Como imagino que Ele é? Como compreendo os mistérios divinos que Ele vai colocar? Será que consigo compreender que há ali a manifestação, por exemplo, das matrizes ou da influência dos povos africanos? É uma questão que ele levanta. Então, neste belo prefácio e pequeno prefácio, ele tem uma preocupação, qual é? Refletir sobre a presença do negro como sendo aquele que elabora a teologia. Não Deus apenas, né, como uma ideia abstrata, distante, longínqua, mas exatamente a partir da experiência do próprio povo. Esse prefácio que ele faz à obra de James Cone se torna um referencial importante, porque James Cone, autor negro, escreve sobre teologia negra. Um Deus negro é o título da obra. Um Deus negro. E Freire vai colocar exatamente isso. Como pensar Deus a partir de categorias populares, categorias consideradas marginais, categorias à margem dos grandes sistemas religiosos, né? À margem das grandes instituições. E aí ele vai fazer essa provocação. No texto Pedagogia do Oprimido, como pedagogia da libertação, nós vamos ver que Freire tem uma preocupação em falar sobre o homem. E é interessante porque quando ele fala sobre o homem, ele coloca o homem como ser transcendente. Essa é uma concepção muito presente no pensamento freiriano, que vai acompanhar toda a jornada de Paulo Freire. O homem, ele se preocupa com as realidades dadas, ele se preocupa com as realidades que são postas para nós, as realidades materiais, mas ele vai dizer que o homem ele é um ser transcendente. Ele é finito, porém aberto ao infinito. É bem interessante essa perspectiva dele. Em alguns momentos ele é bastante cristão, porque ele vai colocar do ser inacabado, que é cuja plenitude se acha na ligação com o seu Criador. Quer dizer, o ser humano, ao mesmo tempo que ele é finito, limitado, ele está aberto ao Criador. Quer dizer, ele transcende a própria realidade. E transcende não apenas porque acredita em algo sobrenatural, e transcende não apenas porque acredita em Deus, mas ele transcende porque ele é capaz de fazer projetos, porque ele tem uma agenda, não é? Ele tem um calendário em casa para dizer o que deverá fazer no dia seguinte. Ele é capaz de sempre transcender, sonhar, criar espaços utópicos. E nisso ele vai dizer, olha, nisso consiste religião. Religião é religar, e religar quer dizer religar a pessoa, a própria pessoa. Não é? Reestruturar aquilo que está fragmentado, quebrado. Essa é uma preocupação freiriana. Então, a concepção que existe aqui é passar por um processo de libertação, se distanciando de uma religião de dominação, de opressão, onde as pessoas terminam sendo menos. O que Freire vai chamar a atenção é que as pessoas devem ser mais. O ser humano nasceu para ser mais. Ele é capaz de projetar, capaz de lançar-se. Nisso, ele deve bastante à fenomenologia também de Heidegger, não é? Martin Heidegger, ele não discorre necessariamente sobre teologia, mas nós vamos ver pontos de convergência entre a filosofia fenomenológica de Heidegger e a teologia de Karl Rahner, por exemplo. Vejam, de um lado eu tenho um teólogo, do outro eu tenho um filósofo que compreende exatamente o ser humano como um ser finito, mas aberto à transcendência, aberto ao porvir, aberto ao Criador, como Freire vai colocar. Freire tem muito cuidado quando usa os termos, e ele vai dizer, olha, a religião, aqui em Ação Cultural para a Liberdade, e outros escritos, ele vai dizer, a gente precisa ter muito cuidado com as experiências religiosas, porque, por vezes, elas são apresentadas como espaços de neutralidade. Espaços de neutralidade. E aí ele diz, olha, nós temos duas concepções que nascem a partir do espaço da neutralidade. A primeira seria da ingenuidade ou da inocência das pessoas. As pessoas são neutras porque são inocentes, ou pelo menos querem aparentar ser inocentes. É o que Freire vai colocar. Ou as pessoas são espertas. Vejam, não tem justificativa nenhuma para onde você se torna neutro. Ou você se torna
esperto, ou você é esperto demais, ou você faz de conta que não é esperto, você se faz de inocente. E ele vai dizer que, em grande parte, as igrejas na América Latina, durante a ditadura, elas tomaram posição. Uma parte significativa da igreja na América Latina, né, no caso da igreja romana, foi a teologia da libertação, ou o cristianismo da libertação, como vai dizer Michel Louvi, ou nas igrejas evangélicas, a chamada teologia pública. Então, o que vai acontecer? Nós temos, de fato, um desenvolvimento de uma igreja, ou de setores da igreja, que se prontificaram a contestar, né, a criticar e fazer de seus gestos simbólicos, né, protestos contra a ditadura, contra o cerceamento da liberdade, contra a opressão militar que existia no Brasil. Então, ele vai dizer, a religião ela desempenha um papel significativo e capaz de transformar as realidades. Aqui na Paraíba, a gente teve uma experiência na cidade de Serra Redonda, onde foi fundado um seminário rural na cidade de Serra Redonda, e o critério para que alguém fosse padre era exatamente ser ordenado depois de passar vários anos de convívio com camponeses, com agricultores. Então, você seria padre do meio popular, seria padre junto aos agricultores, e para isso o convívio deveria ser entre os agricultores. À frente desse projeto esteve a figura do José Comblan, que era um belga, um padre, grande teólogo, que viveu aqui no Brasil, faleceu há pouco tempo, né? E o Dom José Maria Pires, que era o bispo da Arquidiocese da Paraíba. Um bispo que foi do Concílio Vaticano II, que conheceu bastante Dom Paulo Evaristo Artes. E é interessante que a iniciativa de fundar um seminário em Serra Redonda, na perspectiva de os camponeses formarem um padre, era algo extremamente novo. Essa experiência havia acontecido no Chile, e agora essa experiência estava sendo vivida aqui no Brasil. E aí, o que isso tudo tem a ver com Paulo Freire? Freire passou uma semana nesse seminário, em Serra Redonda. E existem fotografias maravilhosas da presença de Paulo Freire junto a esse seminário, né, nos anos 80. E aí é interessante porque quando Freire aparece nessas fotografias, as pessoas questionam, né? O que você viu naquele seminário? O que você viu naquele seminário? Isso eu vi a experiência de educação popular. Eu vi tudo aquilo que eu acredito sendo executado naquele lugar. Não é? Porque seria exatamente aprendendo com as camadas populares, aprendendo com o povo, aprendendo com os camponeses, aprendendo com gente da roça, que ali teria a concepção de educação. Nesse sentido, percebam que, de acordo com a perspectiva de Freire, a gente não inverte, não leva a erudição às camadas populares, mas antes é um reconhecimento para a construção de algo novo junto às camadas populares. Essa é a percepção que Freire possui sobre a educação popular e também sobre a sua pedagogia. Então, Freire vai dizer, o homem ele é um ser transcendental, ele é um ser que transcende toda a realidade, ele é um ser que transcende a si mesmo, que transcende o tempo, né? E que por essa razão ele é um ser em aberto. Ele está no tempo, está na história, mas aberto ao infinito. E ao mesmo tempo, uma característica fundamental ao longo dessa perspectiva de Freire é exatamente a da crítica. O cristão ele pode ser crítico, o teólogo ele deve ser crítico, ele deve contribuir para a construção do país, de uma nação. Essa é uma preocupação muito presente na pedagogia de Freire. E nós vamos ver essa preocupação se dando ao longo de todo esse período. Durante o Concílio Vaticano II, o que acontece? Nós temos a igreja preocupada com atualizar a mensagem evangélica, atualizar o modo como se evangeliza. Mas os bispos mais avançados, eles diziam o seguinte, olha, nós nos reconciliamos, de certo modo, com a modernidade, mas com os pobres nós não fizemos grandes avanços. Nós não fizemos. E aí nós temos, na época, aquela divisão, primeiro, segundo e terceiro mundo, que os problemas continuam até hoje. E vai ser interessante porque, a partir dessa experiência, em 69 e em 78, nós vamos ter
duas conferências aqui na América Latina que serão fundamentais para compreender a contribuição de Freire. Nós vamos ver em 69 e em 78 a conferência de Puebla e Medellín, respectivamente, e nas duas conferências fica muito claro a concepção de opção pelos pobres. É o que se falava bastante aqui. Se falava de opção pelos pobres e de... É a primeira vez que vai aparecer. Não aparecia isso em documento nenhum da igreja. Pedagogia da libertação. Pedagogia libertadora. Não se fala apenas de pedagogia para os pobres, mas se fala de pedagogia da libertação ou pedagogia libertadora. O termo é de Freire. É uma clara menção à perspectiva de Paulo Freire dentro dos documentos dos bispos da América Latina. A igreja, portanto, não teria apenas um papel religioso, mas teria um papel preocupado na transformação da própria realidade. E isso é a ressonância direta do pensamento, da perspectiva freiriana. A igreja deveria ter seus espaços de evangelização, sua prática litúrgica, tudo isso, certo? Mas deveria ser mais do que isso. Deveria ser mais do que isso. Deveria comunicar com força o desejo de transformação, de libertação das pessoas. Vejam, nós estamos em 69, aqui na América Latina, ditaduras, né, terríveis, como a do Brasil e a Argentina. Daqui a pouco, em 78, nós temos ditaduras no Chile, de Augusto Pinochet. Então, esses documentos nascem no momento em que a ditadura estava estabelecida. Então, são documentos que falam de educação, de opção pelos pobres, de educação libertadora, de conscientização política. Esse termo é bastante utilizado nas duas conferências latino-americanas. Então, você tem essa ressonância da perspectiva educacional de Paulo Freire dentro do próprio texto dos bispos. Freire, sobre o cristianismo, vai dizer o seguinte, é um texto que ele coloca em uma de suas entrevistas. No final da vida, Paulo Freire fazia muitas gravações e depois virava livro, né? O cristianismo é para mim uma doutrina maravilhosa. Embora digam que sou um líder comunista, eu nunca tive a intenção de deixar de estar sendo católico. Porque não sou apenas católico, mas estou sendo-o todos os dias. A condição de ser é estar sendo. Não senti, até hoje, qualquer necessidade de abandonar a igreja ou deixar minhas convicções cristãs para dizer o que estou dizendo, ou para ir para o cárcere, ou para ir para o exílio. Apenas assumo apaixonadamente, corporalmente, fisicamente, com todo o meu ser, uma postura cristã, porque esta me parece, como dizem os chilenos, plenamente revolucionária, plenamente humanista, plenamente libertadora e, por isso mesmo, comprometida, utópica. E esta deve ser, a meu ver, nossa posição. A posição da igreja que não se esquece de que, por sua própria origem, é chamada a morrer, tremendo de frio. Isto é uma utopia. É uma denúncia e um anúncio do compromisso histórico que expressa a coragem no amor. Então vejam, qual é a concepção de Freire? É de fazer uma grande reforma, né, na sociedade, transformar de fato a sociedade, a partir de uma noção também educacional e religiosa, né? Vejam que ele está lidando com a sua perspectiva de educação, sua perspectiva pedagógica, tudo isso vai ficando muito claro de acordo com aquilo que ele apresenta. Leonardo Boff, que é um importante nome da teologia da libertação na América Latina, nós temos os nomes iniciais da teologia da libertação, os nomes mais antigos, como é o caso de Gustavo Gutierrez, Juan Luís II, e depois nós teríamos uma segunda geração, riquíssima também, e aqui aparecem dois teólogos, que são irmãos, na verdade são três, né? Não poderia de modo nenhum esquecer da terceira, Lina Boff, Clodovis Boff e Leonardo Boff. São três teólogos na mesma casa, né? Três teólogos na mesma casa, Lina, Clodovis e Leonardo. Lina vai desenvolver uma teologia na perspectiva feminista, ou
vocês vão ver vários textos falando sobre a teologia da libertação na perspectiva feminista, e ela escreve textos sobre Maria, por exemplo. Mas não é feminista apenas porque escreve sobre Maria, mas é porque a perspectiva é feminista. Ao lado de Ivone Gebara, ela se torna um grande nome aqui no Brasil. O nome de Ivone Gebara é mais conhecido, né? E Leonardo vai dizer o seguinte: a teologia da libertação, na esteira de Paulo Freire, assumiu e ajuda a formular essa estratégia. É uma solução adequada à superação da pobreza. Quando essa prática vem motivada pela fé cristã e o seguimento de Cristo, fornece a base de uma reflexão crítica, que passa a se chamar, então, de teologia da libertação. Vejam, nós estamos lidando aqui com uma segunda geração da teologia da libertação. A primeira falava que a teologia da libertação deveria sofrer uma modificação no modo como se apresenta a mensagem evangélica, os dogmas. O dogma liberta, mas passa pela modificação da linguagem. Leonardo vai dizer, não é só isso. Leonardo vai dizer que essa teologia, ela nasce de um lugar. Ela nasce de um lugar. Ela nasce a partir dos povos sofridos, dos pobres, dos marginalizados e, sobretudo, daqueles que carecem, né, de se envolver nessa mudança, nessa transformação da própria sociedade. Essa é a perspectiva de Leonardo. Vejam que a perspectiva de Leonardo Boff vai ser compartilhada também por outros autores, porque, a rigor, a teologia da libertação, ela em muitos momentos é vista até como heterodoxa, né? Outros dizem que é ortodoxa, existe uma discussão nesse campo, mas é bem interessante que o protagonista da teologia da libertação, de acordo com a perspectiva de Leonardo Boff, não é o teólogo da escrivaninha, quarto, do escritório, é o povo. E a igreja, ela teria um desafio imenso para sair de uma categoria que já era avançada para a época, chamada povo de Deus. O Concílio Vaticano II recupera essa imagem de uma igreja povo de Deus, mas, de acordo com Leonardo Boff, precisaria dar um passo significativo, que seria se tornar uma igreja popular. São coisas distintas. São coisas distintas. Em eclesiogênese, é o termo que ele vai criar, né? Eclesiogênese, Leonardo Boff vai dizer que seria necessário uma reviravolta no ambiente eclesial, uma mudança, onde os pobres pudessem se expressar, né? Pudessem dizer o que creem, pudessem cantar o que pensam, né? A igreja deveria ser esse espaço de elaboração teológica e, claro, também com a preocupação na transformação das próprias pessoas. É evidente que uma teologia dessa natureza, ela se torna um risco, né, para o status mantido por alguns segmentos eclesiais. Então, determinados setores da igreja não concordavam, né, e aí vocês vão ver alguns documentos, como é o caso do documento do cardeal Rossi, que apressadamente condenou a teologia da libertação. Nós vamos ter pronunciamentos do Papa João Paulo II, que, no contexto de Guerra Fria e também nutrindo desejo incansável de perseguir socialistas, comunistas e coisas dessa natureza, ele termina vendo socialistas e comunistas no mundo inteiro, inclusive dentro do próprio espaço eclesial. O padre João Batista Libânio, ele vai dizer, olha, a teologia da libertação se utiliza de categorias sociológicas extraídas do marxismo, não é? E ele é incompreendido, a teologia da libertação se torna incompreendida, como foi também Tomás de Aquino no período medieval, porque utilizou Aristóteles, que não era um crente, que não era um religioso. Platão, sim, era um homem muito piedoso, né? Sócrates, né? Personagem de Platão também. Mas Aristóteles, a rigor, não. Aristóteles acreditava na existência eterna do universo, né? E São Tomás de Aquino tirou, a partir do sistema aristotélico, as provas da existência de Deus no período medieval. Então, João Batista Libânio vai dizer, olha, se Tomás de Aquino fez essa experiência e foi incompreendido no seu contexto, agora também a teologia da libertação acontece a mesma coisa.
se torna incompreendida nesse novo contexto, nesse novo cenário, com a utilização das ferramentas, dos instrumentais marxistas. Dos instrumentais marxistas para análise da realidade. Aqui, professora Judite e Moana, e vocês que nos escutam, nos veem, eu lembro que eu conversei diversas vezes com Dom José Maria Pires, e Dom José Maria Pires foi o primeiro bispo negro brasileiro, e ele falava de uma conversão dele a partir do Nordeste e a partir do Concílio Vaticano II. Né? E ele colocava que, na época da sua formação, nos anos 30, né? Antes disso, nos anos 20, ele tinha sido educado, né? Dentro do seminário para perseguir, para condenar o marxismo, para condenar o socialismo. Foi isso que foi apresentado a ele sobre socialismo. E aí depois ele vai escrever, como bispo, já depois de muitos anos, vários textos em que ele falava até da necessidade de uma grande revolução no Brasil, uma grande revolução social. Foi questionado em algumas ocasiões se no Brasil deveria ter socialismo. Ele dizia, olha, no socialismo a gente pode ter uma experiência socialista nova. Ele usava essa expressão. No Brasil, a gente pode ter uma nova experiência socialista. No contexto de ditadura, né, vocês imaginem o que esta palavra significava. Né? Um bispo negro, com todos os preconceitos, racismos que existiam aqui, agora defendendo também uma grande revolução social pautada, né, uma experiência nova a partir da América Latina, a partir do Brasil. Bom, então nós vamos ver alguns pontos de convergência entre a perspectiva de Freire e também a teologia da libertação, como, por exemplo, a própria categoria libertação. O conceito de libertação é comum aos dois, que tem a ver exatamente com essa transformação da realidade, transformação social nas mais diversas esferas. Né? A outra é a opção contra a pobreza. Veja, é uma opção pelos pobres, pelas camadas populares, mas para que eles saiam dessa condição. Não é para que eles sejam vistos como coitados, como vítimas, e tratados ali como se essa condição fosse eterna, né? De modo nenhum. De acordo com o pensamento freiriano, com a teologia da libertação, teria exatamente esse sentimento de envolvimento, né, dos pobres com a sua própria libertação. Uma coisa importantíssima que Freire vai colocar é que, na perspectiva de Freire, não é um grupo externo que deve promover a libertação das pessoas, mas são as próprias pessoas que estão na condição de opressão, estão oprimidas, que devem superar essa condição. Ele não vê as pessoas como ineficazes, até porque elas possuem o princípio da liberdade. Então, como eles podem ser mais, eles podem sim, né, promover essa libertação. A igreja vai funcionar em muitos momentos, a gente aqui costuma falar que ela foi como que um guarda-chuva na época da ditadura militar, né, protegendo e amparando vários protagonistas, vários movimentos e, de fato, em muitos momentos, tomando as dores do povo, né? Tem uma coisa bem interessante que acontece aqui na época da ditadura, protagonizada por esses líderes, agentes de pastoral, fiéis, leigos, leigas, que é a concepção de que eles podem transformar o mundo. É a ideia de que os próprios leigos podem transformar a realidade, né? Transformar a realidade. E os bispos aparecem em momentos cruciais. Os bispos se tornam figuras chaves, porque funcionam como figuras diplomáticas em muitos momentos, e são enérgicos nas suas posturas. Aqueles que de fato assumiam essa postura, como é o caso de Dom Paulo Evaristo Soares, Dom Helder Câmara, Dom José Maria Pires, né? Dom Marcelo Pinto Carvalheira, que era bispo também aqui depois, em Guarabira, aqui vizinho, são bispos que tiveram esse protagonismo, esse envolvimento de promover a libertação dessas pessoas. Na ditadura são perseguidos tanto aqueles que eram vistos como socialistas, como contrários à própria ditadura, como também serão perseguidos os que advogavam em favor deles, os que os defendiam. Não é? Aqui na Paraíba nós tivemos em 1971
1971, a criação do Centro de Promoção Humana, em 1974, o primeiro Centro de Defesa dos Direitos Humanos no Brasil. Dom José Maria Pires, na época, fundou o Centro de Defesa dos Direitos Humanos no Brasil e, na ocasião, Dom Paulo Evaristo Arnes veio para cá, para João Pessoa, para Paraíba, para a inauguração do Centro de Defesa dos Direitos Humanos. Qual era a tarefa do Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Arquidiocese da Paraíba? Era oferecer um serviço jurídico àqueles que eram perseguidos na época da ditadura. Oferecer um amparo jurídico a quem era perseguido no contexto da ditadura militar. Então, o que acontecia em muitas circunstâncias? Você tinha camponeses, agricultores, que perdiam suas terras. Existe um problema muito sério aqui na época, o problema da questão agrária no Nordeste. E aí o que vai acontecer? A partir de 75 tem uma política chamada pró-álcool, e as terras começam a ser vendidas muito rapidamente. Então, nós vamos ter alguns governos que ficaram omissos, né? Ficaram omissos diante disso, e aí, claro, surgem vários problemas. Problemas no campo, a polícia chegando no campo, batendo em camponeses, atirando, lançando bombas de gás lacrimogêneo, tudo isso em comunidades agrárias que antes eram pacíficas. E ali os bispos vão ser protagonistas nesse cenário. Então, o Centro de Defesa dos Direitos Humanos serviu como uma ajuda, um amparo jurídico. Por que Dom Paulo Evaristo Arnes teria que vir, nessa ocasião, para Paraíba? Porque lá em São Paulo existe também todo um movimento, não é? Todo um movimento contra a ditadura, chamado Brasil Nunca Mais. É um movimento que vai à procura dos relatos de tudo que aconteceu de atrocidade, né? De tudo que aconteceu de atrocidade cometida pelo DOPS durante a época da ditadura militar. Então, faz a gente pensar bastante. E em determinados setores da igreja tomaram uma posição, né? Você tem bispos, leigos, agentes de pastoral, padres, freiras, que diziam: nós precisamos lutar pelo povo, por essas pessoas, por esses que defendem os direitos humanos. Nós não podemos ficar omissos de modo algum, né? Era assim que se pensava. Então, pouco a pouco a gente vai vendo essa relação entre pedagogia e teologia da libertação sendo firmada, com desafios imensos, né? Sem sombra de dúvida, nesse contexto. Vão surgindo movimentos também aqui no Brasil, como é o caso das equipes de promoção humana, as equipes de pastoral rural, depois Comissão da Pastoral da Terra, depois o Movimento Sem Terra também, convivendo ali próximo. São movimentos dos mais diversos, não é? E aí a teologia da libertação, ela está, vamos dizer, que como que uma teoria, não é, totalmente articulada com a vida das pessoas, totalmente articulada com o ambiente, com o cotidiano das pessoas. O padre José Comblan gostava sempre de dizer que a teologia da libertação, ela difere da teologia do escritório em muitos pontos. Ele chamava de teologia do escritório, né? Porque a teologia do escritório tem a poeira dos livros. A teologia da libertação tem a poeira da estrada, tem a poeira da terra, né? Tem a poeira do convívio entre as pessoas, né? Ele dizia isso. E é interessante porque essa perspectiva, ela vai estar muito presente tanto no pensamento de Freire quanto entre os teólogos também. De acordo com Freire, ele vai dizer o seguinte: os teólogos da libertação sabem muito bem que só os oprimidos, como classe social, proibida de dizer a sua palavra, podem chegar a ser utópicos, proféticos e esperançosos, na medida em que o seu futuro não é mera repetição reformada do seu presente. O seu futuro é a concretização da sua libertação, sem a qual não lhes é possível ser. Só eles estão em condições de denunciar a ordem, anunciar um mundo novo, que deve ser refeito constantemente. Então, veja qual é a leitura que ele faz. Somente o próprio oprimido, por isso que ele elabora uma pedagogia do oprimido. Somente eles podem fazer esse protagonismo da história, somente eles podem, de fato, assumir essa postura.
Depois, além disso, nós vamos ver que a perspectiva de Freire sobre a própria teologia da libertação, ele vai dizer do quanto ela pode contribuir para a vida das pessoas. Ele vai dizer o seguinte: por essa razão, não é viável falar, em termos objetivos, de um papel unificado, coerente das igrejas latino-americanas face à educação. Nós temos diversas perspectivas. Ao contrário, há papéis distintos e até antagônicos em função da linha política, clara, oculta ou disfarçada, que as diferentes igrejas estão assumindo historicamente na América Latina. Um é, por exemplo, o papel que exerce uma igreja tradicionalista que ainda não conseguiu superar suas profundas marcas coloniais. Missionária no pior sentido da palavra, conquistadora de almas, necrófila. Necrófila. Vem daí seu prazer masoquista de falar de tantos pecados, de ameaças de fogo eterno, de perdição sem resgate. Essa posição face ao mundo, face à vida, satisfaz a impotência da consciência fatalista e medrosa dos oprimidos em determinada etapa de sua experiência histórica. Encontram aí um bálsamo, uma espécie de bálsamo para o seu cansaço existencial. Vejam, nós temos várias perspectivas, e ele vai dizer que uma perspectiva fatalista, uma perspectiva fechada, proporciona exatamente o contrário, né? Possui exatamente o trabalho de contribuir negativamente para a vida das pessoas. Alguns teólogos, né, recentemente têm refletido sobre o papel da teologia da libertação, e há algum tempo no redemocratização aqui no Brasil, na América Latina, meados dos anos 80, início dos anos 90, dependendo do país, começam a questionar: a teologia da libertação teria morrido? Não, de modo nenhum, né? A teologia da libertação, na verdade, ela é nova demais, né? Ela é muito nova, e a prova de que ela não morreu é exatamente essa possibilidade de reflexão, essa possibilidade de estarmos refletindo, de estarmos cada vez mais pontuando essas questões e, ao mesmo tempo, articulando Freire com esse pensamento, com esse conjunto de teorias. Nós vamos ver que, de acordo com a perspectiva de Cláudio de Oliveira Ribeiro, né, que é um teólogo luterano, ele vai dizer que a teologia da libertação ainda é muito nova para a gente falar de tudo que a gente poderia ou poderia cobrar dela, né? A teologia da libertação, ela ainda é muito jovem, muito cedo para falar de tudo que ela representa. Então, de fato, a gente vai ter uma experiência nova e, claro, carente, né, de aprofundamento, carente de novas questões, tratando de novos temas. Bom, com isso eu acho que tentei resumir, vamos dizer, um pouco essa articulação entre a pedagogia de Freire e a teologia da libertação. Dizer que me coloco à disposição de vocês para a gente conversar um pouco mais. De repente, se alguém quiser fazer alguma contribuição, alguma pergunta, agora a palavra é contigo, Moana.